Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite a todos, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudo e reflexão da nossa querida doutrina espírita. Na noite de hoje, é com muita alegria que estamos todos nós juntos refletindo e divulgando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E para nós, todos nós, da nossa querida Casa da Paz, esse mês é um mês festivo para todos nós. Nós comemoramos 5 anos da fundação da nossa querida Casa da Paz no dia 13 de maio.
que vai cair no sábado. E para isso, nós já queremos convidar a todos vocês a participar da nossa palestra comemorativa. Será uma palestra online, onde todos já estão convidados e que será excepcionalmente ao sábado, tá? Vai ser nesse sábado, no dia 13 de maio, às 19h30, e ela vai acontecer de maneira online. E desde já nós já contamos com a participação de todos vocês. Todos estão convidados a comemorar conosco nesse momento, agradecendo pela fundação da nossa querida casa, pela confiança de Jesus nesse grupo de trabalho. Por isso, para nós, esse mês de maio é um mês muito festivo. Já é festivo por ser um mês comemorativo da nossa querida Mãe Santíssima Maria, e a gente engrossa essa comemoração da fundação da nossa querida Casa da Paz. Hoje, o nosso estudo, fazendo parte da comemoração do mês de aniversário da nossa casa, será do nosso irmão Maurício Mancini. O nosso irmão, ele é tarefeiro do Centro Espírita Paulo de Tarso, que fica em Seropédica. O tema de hoje do estudo é O Amor é Imortal. E para que a gente possa iniciar as nossas reflexões, eu trouxe uma página do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É a lição número 159. Ela é intitulada Na Presença do Amor. E inicia com uma frase de João, que está 1 João 2,10. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Coloca Emmanuel para nós. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do veneno viscoso do escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar ou desservir. É necessário trazer o coração sobre a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que somos irmãos um dos outros, filhos de um só Pai. Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramo-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando o semelhante por instrumento de nossa satisfação. Mas, se realmente amamos o companheiro de caminho, a paisagem da vida se modifica, de vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim, como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão, com esquecimento absoluto dos golpes recebidos, surgirá espontâneo em teu espírito, assim como a tolerância parece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. Ama e compreenderás. Compreende e servirás sempre mais cada dia, porque então permanecerás sobre a glória da luz inacessível a qualquer incursão das trevas. Depois dessa leitura, vamos fechar os nossos olhos, quem assim o desejar, para poder nos conectarmos com os nossos irmãos do plano espiritual, com o nosso querido Jesus. E assim, Mestre querido, mais uma vez, pela tua infinita misericórdia, aqui estamos reunidos em teu nome para essa grande oportunidade de estudo, de reflexão, de aprimoramento. Mestre querido, só temos a te agradecer por todas as oportunidades que nos têm chegado, pelas bênçãos que nos recaem a todo momento, pela tua luz que nos envolve,
pela tua mão que nos é estendida, nos auxiliando e nos reconduzindo sempre ao caminho do bem. Ampara-nos, Jesus, envolva-nos hoje e sempre, que a tua luz possa envolver o nosso irmão Maurício Mancini, que fará o estudo da noite de hoje. Pedimos assim, mestre querido, a tua permissão para iniciarmos mais esse estudo. Fique conosco, nos amparando e nos envolvendo hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, vamos a mais um estudo. Que bom estudo para todos nós, ótimas reflexões para todos nós. Fiquem com Deus. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs aí da Casa da Paz em Miguel Pereira. Parabéns! Feliz aniversário para esta casa tão querida. Entrego a vocês uma palestra que eu gravei para no meu canal ela aparecer logo depois da Páscoa, para nós comemorarmos a imortalidade. E se existe a imortalidade, com certeza também o amor que nós sentimos é imortal. Então, dedico a vocês também, aniversariantes, trabalhadores, esse amor imortal que une todos nós. Em especial, com carinho e saudade, para o nosso Jofre, que lá de onde ele está, com certeza continua trabalhando e nos amando. Grande beijo e feliz aniversário para esta casa. Deixo vocês com o nosso estudo, que nós fizemos com muito carinho. Nós estamos aqui agora, em 2023, mas para lembrar um momento muito significativo que, aliás, para todos nós espíritas, para todos nós cristãos, é o momento mais culminante do Evangelho. Muita gente que gosta de ficar lá cultivando o sofrimento, a ideia da crucificação, de que a gente tem que carregar a cruz para poder ser feliz, se esquece. O Evangelho, a mensagem de Jesus, não termina na sexta-feira, na crucificação, gente. Ela vai até as alegrias do domingo, na ressurreição, na comprovação da imortalidade. Pensa bem, não é? Saber que o Mestre continuava vivo é saber que nós também podemos continuar vivos. Mas também as pessoas viram. O corpo do Mestre morreu. E aí como é que a gente lida com a morte? Bom, se a gente for pensar lá no texto do Evangelho, Maria de Magdala não lidava tão bem assim, né? Assistiu lá a desencarnação de Jesus aos pés da cruz, mas continuou sentindo saudade, continuou sentindo falta. Aquela música de Tim Vanessa tão linda, o link está aí para vocês depois irem lá ouvir, né, sobre Maria de Magdala, lamentando que talvez ela não conseguiria viver sem o olhar de Jesus. Mas, para nós espíritas, será que é assim? E aí ela, tentando, imaginando ainda que nós somos o corpo que nós temos e, portanto, que Jesus era o corpo que ele tinha, resolve fazer o quê? Vai lá no sepulcro, vai lá onde depositaram o corpo de Jesus. Felizmente, naquela época, ela era numa caverna, não era debaixo da terra. Mas, imaginando que se ela estivesse lá perto, se ela chorasse lá perto, ela sentiria menos saudade. Olha que maneira estranha de tratar o luto, de tratar a desencarnação, a partida, o distanciamento, a morte do corpo de alguém que nós amamos. E aí ela vai. E encontra, para nossa alegria e a alegria dela, a pedra que cobria o sepulcro revolvida, e lá dentro não estava o corpo de Jesus. E ela procura, e quando alguém pergunta atrás dela assim, mulher, por que procuras entre os mortos aquele que vive? E aí ela percebe, Jesus diz, mestre, Rabone, estás vivo. Pois é o anúncio da imortalidade para nós. A gente até conversou sobre isso em outra palestra, da confiança que Jesus deposita nesse espírito Maria de Magdala, na sua transformação para se apresentar para ela em primeiro lugar. Mas não é o tema de hoje. O tema é esse processo de caminhar e de encarar a chamada morte dos entes queridos, de encarar o chamado luto, que nós todos atravessamos. E essa é uma reflexão interessante. Nós espíritas
lidamos bem com a chamada morte? Para começar por aí, deixa eu te perguntar uma coisa. O que seria o oposto de morte? O antônimo de morte? Pensa. Pois é, se você pensou que o oposto de morte é vida, está precisando estudar mais doutrina espírita. Porque o oposto de morte é nascimento. Porque morte é só do corpo físico. E nascimento é do corpo físico. Mas a vida é do espírito e vida vai existir sempre. Bom, se vida vai existir sempre, então o espírita não devia ficar triste com a morte, nem ter medo da morte. Nem a dele, nem a dela, nem a dos entes queridos. Mas é isso que acontece. É isso que culturalmente nós vivemos também, porque a gente tem que levar em conta a doutrina que a gente abraça, sim, que é instrumento da nossa transformação e da transformação da nossa sociedade, mas a gente também tem que levar em conta a herança cultural que a gente recebe e essa sensação de separação, algumas vezes a privação material, o aumento das dificuldades materiais, quando um dos provedores da família desencarna ou morre, como as pessoas costumam dizer, ela causa esse temor da morte. Não é à toa que Kardec vai estudar no Livro dos Espíritos a questão do temor da morte. Vai trazer para nós essas observações, mas é interessante pensar assim, como é que a gente lida? Porque algumas vezes alguém diz assim, não, eu sou espírita, morte não existe. E aí faz aquela cara de 2 de paus no velório de todo mundo, até que se sinta próximo ele mesmo ou ela mesma da desencarnação, ou até que alguém muito querido desencarna. Aí a gente vê a fachada desmoronar. A gente vê a máscara cair. Pois é, muitas vezes se vai da indiferença, essa indiferença, até aquele desespero. Por que você foi? Por que você me abandonou? Muitos espíritas agindo assim. Ou então até Deus não é justo, Deus não foi bom porque não manteve você do meu lado. Muito espírita fazendo assim. E aí é uma questão que a gente tem que estar muito cuidado. Nem o extremo da indiferença, nem o extremo do desespero. Para nós espíritas, morte é um processo natural deste corpo físico aqui. Este meu vai morrer um dia, espero que daqui a bastante tempo para a gente poder trabalhar bastante. O seu vai morrer também algum dia, o dela vai morrer também algum dia, mas eu, espírito, vou continuar vivendo sempre. Ela, espírito, vai continuar vivendo sempre. Ele, espírito, vai continuar vivendo sempre. Então, essa ideia já deveria nos trazer algum alívio. Até porque, e muita gente diz assim, quando vê alguém que está passando por aquele processo doloroso na doença, da enfermidade, quando desencarna, ai, que bom, descansou. Nem sempre. Mas também algumas pessoas estão dizendo, mas esse processo é mais doloroso da morte para aqueles que ficam. E a gente até vai ver isso lá no Livro dos Espíritos. Calma que a gente vai chegar nesse momento. Mas a morte é mesmo mais dolorosa para aqueles que ficam? Algumas vezes, até porque você acompanha o ser querido definhando, perdendo contato com a realidade, vendo o seu corpo sendo macerado, não dá uma profunda dor a gente vê esse sofrimento todo? Então, às vezes, até a desencarnação de um ente querido que passou por um momento de sofrimento muito grande é um alívio para os que ficam. E provavelmente porque foi um período de sofrimento muito grande, porque teve tempo para aquela criatura ir também percebendo a realidade do plano espiritual e da morte do corpo físico e se desapegando. E se desvencilhando da ideia de que viver é só aqui. Não, viver não é só aqui. Como eu falei, o oposto de morte é nascimento, porque vida tem sempre. A gente vive no corpo físico, larga o corpo físico, vai para o mundo espiritual, sai do mundo espiritual, vem de novo habitar um corpo físico para poder continuar aprendendo, porque aqui é mais fácil da gente provar o nosso crescimento, porque o véu do esquecimento faz a gente lidar com as nossas próprias tendências sem aquela racionalidade, assim, não, eu não vou, não tem horas que a gente faz assim, eu não vou reagir, eu não vou reagir. Até aqui na matéria. Eu não vou avançar no pescoço do outro, porque eu sou espírita, tem que ser evangelizado, eu tenho que ser bonzinho. Calma lá, cara pálida, não é desse jeito. E com relação à morte, também não é deste jeito. Uma vez que nós somos criados, nós vamos viver sempre. Mas o corpo físico que a gente tem, e a gente vai trocar muitos e muitos deles. E aí vem uma questão, como
a morte do corpo físico. É uma lei natural? Você está se preparando para a sua? Está se preparando para daquelas pessoas que você ama, que estão em torno de você? Claro que um acidente, um ato violento são chocantes. E até nós, espíritas, atravessamos o luto. Aliás, se nós formos pesquisar, se nós formos estudar, por exemplo, o livro Depressão, Causas, Consequências e Tratamento, aqui do Isaías, claro, nós vamos perceber que o luto, diante da desencarnação de um ente querido, é um processo natural, é um processo saudável até de resposta psicológica a esse distanciamento. Mas não podemos ficar estacionados no luto. Não podemos deixar que o luto nos deprima. Por isso que ele trata aqui no livro da depressão a respeito da depressão causada pelo luto, que é, como a Elizabeth Kubler-Ross diz, o quarto estágio do luto, que é a depressão. Tem vários outros, mas isso aí a gente vai tratar num estudo mais adiante. E logo depois tem que vir a aceitação, que também não é indiferença. Não é dar de ombro, assim, já morreu, acabou, não vou ligar mais, não vou lembrar mais, nada disso. A aceitação, como eu costumo dizer às vezes nos atendimentos, é encontrar um cantinho no nosso coração para guardar a saudade daquela pessoa que partiu. Continuar vivendo por nós e por amor àquela pessoa que partiu, contando com o reencontro. Assim como Maria de Magdala reencontrou Jesus 3 dias depois da sua desencarnação, a gente vai encontrar os nossos entes queridos. Talvez não 3 dias depois, porque a gente também não está querendo ir tão depressa assim, mas nós vamos encontrar com eles do lado de lá. Então o espírita atravessa o luto, sim. Só não atravessa o desespero, o descabelo, aquela depressão prolongada. Mas olha, a tristeza existe, tá, gente? A gente fica surpreso, a gente nega, a gente às vezes fica bravo, imaginando que não teve a proteção que devia porque aconteceu a desencarnação. A gente tenta barganhar, e se eu fizesse isso, e se eu fizesse aquilo? Mas não estacionemos na depressão, não nos paralisemos no desespero, porque desespero nubla o entendimento, obtusa a nossa compreensão, né? Torna obtusa a nossa compreensão. E aí, a gente faz bobagem quando tá assim, né? Faz lembrar uma música do Gilberto Gil, antigona, olha lá, da década de 1970, mas que tem tudo a ver como tratar o luto, não é? A música Chororô lhe diz assim: tenho pena de quem chora tenho dó. Quando o choro de quem chora não é choro, é chororô. E ele continua: quando uma pessoa chora o seu choro baixinho, de lágrima correr pelo cantinho do olhar, não se pode duvidar da razão daquela dor, nem se deve atrapalhar, sentindo seja o que for. Mas, quando a pessoa chora o choro em desatino, batendo pino como quem vai se arrebentar, aí penso que é melhor ajudar aquela dor a encontrar o seu lugar no meio do chororô. E vem o refrão falando, né? Chororô, chororô, é mágoa, é muita água, é jeito bobo de chorar. Pois é, mas a questão toda está em como agir diante do luto. Aquela que está conformada, aquela que está chorando o choro baixinho, aquela que está vivendo o momento do luto com serenidade, beleza. Deixa quieto que ela vai alcançar o momento da aceitação. Mas aqueles que estão na revolta, que estão na raiva, que estão na depressão, precisam de ajuda, sim. E essa é uma questão que a gente não pode perder de vista, a ajuda. E olha só que coisa interessante, tem uma passagem do Evangelho que ajuda a gente a fazer uma leitura, tanto racional quanto emocional, do luto, que é bem antes até da crucificação e da ressurreição de Jesus, que é aquele momento em que Jesus traz Lázaro de volta à vida, né? A ressurreição de Lázaro que aparece no Evangelho de João, aparece em outros também. Mas a ressurreição de Lázaro ela tem uma peculiaridade. Ela coloca o mestre em contato com o lado racional da irmã de Lázaro, Marta, e com o lado emotivo da irmã de Lázaro, Maria. Aquelas mesmas duas lá, né? Que Jesus disse que Maria escolheu a boa parte, mas eu juro que se eu fosse a Marta eu ia botar a Maria para lavar a louça toda depois. Mas tudo bem, isso é outra história. E a gente começa a perceber o seguinte, na ressurreição de Lázaro nós temos uma história curta, relativamente curta, né? Mas que nos traz muitos ensinamentos. E é exatamente isso. Jesus estava lá em Betânia, estava comentando, tratando, falando, e de repente, vamos para Betânia. Já estava em Jerusalém, e aí foi para Betânia. Troquei aqui as bolas, né? Ele estava em Jerusalém, realizando os seus feitos, as suas pregações, e em determinado momento disse para os discípulos, vamos voltar para Betânia, que ficava perto,
né? Porque Lázaro está morto. E aí eles foram. E aí, chegando Jesus, aí, peraí, vamos botar aqui na tela o Evangelho de João, fica mais fácil para vocês entenderem, a gente vai aos pedacinhos aqui. Olha só que interessante. Chegou, enfim, Jesus, e já fazia 4 dias que Lázaro achava-se na sepultura. Betânia estava a cerca de 15 estádios distante de Jerusalém, pertinho. E muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria pela morte de seu irmão. Marta, assim que ouviu que Jesus tinha vindo, saiu para recebê-lo e Maria ficou em casa. Aqui a gente já começa a ver um negócio interessante. A racionalidade da Marta, né? Jesus está vindo, ela sabia que ele já tinha feito um monte de curas, já tinha ressuscitado várias outras pessoas, então ela não fica esperando ele chegar na casa dela. Ela pensa, bom, eu vou buscar o mestre. Eu vou buscar essa consolação, eu vou buscar essa palavra amiga e quem sabe até eu vou buscar a ajuda dele para me ajudar, para reforçar. Não vou dizer trazer o irmão de volta, mas não era bem isso não, né? E aí continua então o evangelista. Disse então Marta a Jesus, Senhor, se houveras estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição que haverá no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês no que lhe digo? E é aqui que é interessante, a gente percebe ali. Primeiro vamos observar aquela frase da Marta ali. Entendam, se tu houveras estado aqui, meu irmão não teria morrido. Então ela sabia do poder de Jesus, ela pensou bem sobre isso. Ela tinha considerado tudo que Jesus tinha feito e ela sabia que ele seria capaz de pegar um Lázaro doente e trazer o Lázaro doente de volta para a vida. De volta para um estado de saúde, não é de volta para a vida, mas de volta para o estado de saúde. Mas Jesus diz assim, ele vai ressuscitar. E aí que vem a ideia de ressurreição, de reencarnação, que fica embolada lá no Evangelho, porque eles não tinham tantas concepções assim dessa vida espiritual, então confundiam as bolas. Mas aqui no caso de Lázaro, é ressurreição mesmo. É religar o espírito, que já estava se desligando, que estava quase rompendo o laço com o corpo físico, com esse corpo de novo, dando saúde ao corpo. Isso a gente ouviu e aprendeu cá no Livro dos Espíritos. Agora eu posso botar a capa do Livro dos Espíritos aqui, que ele vai acompanhar a gente ao longo desse estudo. Mas essa é interessante. Então a gente pode sim, o corpo que está lá na questão 70, a gente vê isso nitidamente, que inclusive é a questão que dá margem a gente poder trabalhar a ideia do passe, da transfusão de fluido vital. Então Marta sabia que Jesus tinha esse poder. Mas ela não imaginava que ele faria, ainda mais que já fazia 4 dias, não é isso? E é uma questão interessante, as pessoas depois de sepultadas por 4 dias, se o corpo tivesse morto mesmo, se não tivesse nenhuma vitalidade circulando por aquelas células, entraria em decomposição. Por isso que em determinado momento mais adiante, eles vão dizer assim, olha, já cheira mal. Ela não sabia, porque não havia aberto a pedra ainda, mas vamos devagar com a história aqui. Vamos devagar com a história, por quê? Porque a gente começa a perceber aqui na característica de Marta a racionalidade. Nós precisamos disso. Nós precisamos parar diante de um momento aflitivo, diante de um momento de grande dificuldade e fazer como a Marta. Peraí, que recursos eu tenho? Ela sabia que Jesus tinha recursos. E aí vem a frase, ou as 2 frases interessantes que Jesus fala, aquelas que eu deixei em amarelinha ali, ó. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, quer dizer, se estiver lá no mundo espiritual, continua vivo, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá. Que é essa ideia. A questão toda aqui é, crer em Jesus. São 2 condicionalidades. A ideia de ter vida, a ideia de ressuscitar, está sempre condicionada a crer na mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus é a da imortalidade. Não desse corpo, mas a da imortalidade do espírito. Jesus fala em relação à vida espiritual. Não é em relação à vida material. Porque até o corpo dele, Jesus, morreu. Todos os discípulos viram seus corpos morrendo também. Mas o espírito continuou vivo. Então era essa a ideia. Jesus está passando dados ali da lei, está dando informações a mais para Marta. Por quê? Porque Marta está usando os cramiolos primeiro, está usando a racionalidade, o cérebro,
o pensamento, a inteligência. Vem a consolação a partir da inteligência. E essa é uma questão interessante. É suficiente para nós? Nós espíritas conseguimos, pela inteligência, pela racionalidade, pelas reflexões, como fez a Marta ali, saber da imortalidade e lidar com a ideia da mortalidade do corpo físico? Da imortalidade do espírito para lidar com a mortalidade do corpo físico? É uma pergunta. Aprendemos, porque às vezes a gente está lá 30 anos no espiritismo, imaginando, buscando, né, as relações com o mundo espiritual, mas quando vem o problema da enfermidade, quando vem o problema da desencarnação, a gente desparafusa. A gente acaba passando por momentos muito difíceis. Então, essa é a questão importante. A gente percebe naquela Marta ali a ideia da racionalidade, de colocar o pensamento para buscar a consolação. Beleza. E aí então ela vai, Jesus não faz mais nada ali naquele momento, mas Marta, que tinha ouvido Jesus falar que o irmão ressuscitaria, né, embora ela pensasse que fosse só lá no fim dos tempos, mas Jesus traz para aquele momento ali, ela sai dali e vai avisar a irmã, Maria. Maria que tinha ficado em casa, Maria que tinha ficado em casa chorando, lembra? Pois é, aí ela avisa, cochicha com a Maria lá, ó, o mestre está aí. Aí a Maria pega as coisas dela e vai. Maria representa o sentimento. Às vezes, gente, a gente não consegue consolo pela racionalidade. A gente precisa ser tocado nos sentimentos também para encontrar consolação. Aliás, a maior parte das vezes é assim, né? E aí a gente vai perceber de novo, no Evangelho de João, esse relato. Maria larga tudo, vai ao encontro de Jesus, as pessoas pensam que ela vai para o sepulcro chorar, porque de novo a ideia de que Lázaro era o corpo que ele tinha, então perto do corpo a saudade diminui. É a mesma de Maria de Magdala lá na ressurreição de Jesus, mas Maria vai ao encontro de Jesus. E aí que vem o texto interessante para a gente trabalhar, para a gente poder perceber esse paralelo. Marta, a racionalidade, Maria, a emotividade. Maria chega perto de Jesus. E aí olha o texto. Maria, porém, chegando aonde estava, assim que o viu, lançou-se aos seus pés e disse, Senhor, se tu houveras estado aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, porém, vendo-a chorar, e que também choravam os judeus que tinham vindo com ela, emocionou-se, transtornado. Eu tenho minhas dúvidas desse transtornado aí. E perguntou, onde o puseste? Responderam-lhe, Senhor, vem ver. Então Jesus chorou, o que foi causa de dizerem os judeus, vejam como ele o amava. Aqui a pausa que eu quero é o seguinte, repararam que o texto de Maria é quase igual ao texto de Marta? A diferença é um tu, né? Mas Maria faz a mesma coisa, com a diferença de que Marta faz isso com a serenidade da razão. Ô Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria não, Maria se joga aos pés de Jesus, está chorando, mas ela também confia. Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então as duas têm confiança. Tanto o sentimento quanto a razão ali são atendidos por Jesus. Mas, aí que vem a questão importante. Olha as frases de baixo. Nós vamos ver um Jesus humanizado. Para Marta, ele mostrou a face da razão. Conversou com ela, falou sobre a lei, apresentou dados, falando a respeito de si mesmo. Para Marta, para Maria, melhor dizendo ali, ó, a gente vê um Jesus emotivo. E a gente pensa assim, espírita chora em velório? Chora. Espírita fica triste quando desencarna algum ente querido? Fica. Se Jesus ficou triste, se permitiu tocar pelos sentimentos, essa é a questão. Para Marta, que era racional, Jesus entregou argumentos racionais. Para Maria, que estava destemperada de emoção, Jesus entrega os seus sentimentos. Aliás, essa ideia de responder com sentimentos me traz sempre uma questão. Eu resolvi essa equação já há algum tempo. A minha grande agonia é quando eu tinha que ir num velório, quando eu tinha que representar o movimento espírita, ou de algum parente mesmo, de algum conhecido, mais fácil ainda, porque de parente o povo já sabe que eu sou espírita, não ia dar chilique. Mas, né, de algum conhecido, de alguma pessoa em que você encontra o enlutado ou a enlutada, a viúva, o filho, a mãe, quem quer que seja, do desencarnante, muita gente diz, ai, meus pêsames. Mas, gente, como é que espírita, pêsames, pesar, sofrimento, tristeza, como é que espírita vai ter tristeza, pesar, sofrimento pela desencarnação de alguém, sabendo que aquilo é a liberdade para o espírito? Aí, se eu dissesse meus pêsames, eu ia estar mentindo.
Se eu falar, está tudo bem? Claro que não está tudo bem, a pessoa está chorando, a pessoa está ali, né, agoniada. Aí quando eu estudei mais a fundo essa passagem, quando eu percebi Jesus respondendo a Marta, sentimento com sentimento, passei a abraçar as pessoas carinhosamente assim, meus sentimentos. Por quê? Porque os meus sentimentos são de tranquilidade. Os meus sentimentos são de conformação, são de compreensão da imortalidade. Se eu conseguir transmitir essa serenidade para a pessoa, eu já acalmo. Mesmo que ambos estejamos tristes. Mesmo que seja a partida de alguém importante para mim também, para você também. Externe os seus sentimentos. Mas quais? Durante o transe da morte do corpo físico, durante a desencarnação de um ente querido, é sim um certo sentimento de tristeza, aquela certa melancolia pelo distanciamento, pelo afastamento e assim por diante. Mas isso não pode nos paralisar e também não vai nos destemperar. Por isso que eu questionei aquele no texto ali que Jesus chora transtornado. Não, Jesus pode ter chorado. Espírita chora em velório. Se Jesus chorou porque era Lázaro que estava morto, por que a gente não vai chorar no velório de alguém querido nosso? Da nossa mãe, do nosso filho, do nosso parente, do nosso esposo, da nossa esposa. Sim, a gente pode chorar. O que a gente não vai é se descabelar. O que a gente não vai é ficar destemperado, ficar como Maria, se jogar no chão, bater no peito, reclamar que Deus não cuidou. Gente, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Deus cuida da gente sempre. Os benfeitores espirituais cuidam da gente sempre. Mas de vez em quando a gente não ajuda, né? Tem um caso interessante, pitoresco, de família, que me contaram, né? Eu não tenho essa memória toda, porque até aconteceu antes de eu nascer. Mas que a minha bisavó Rosalina, ela tinha um filho adotivo. É o tio Luiz, que era o mais novo de todos, tinha os 3 filhos biológicos, mas esse aí que foi parar na casa dela lá, um sobrinho que ela acabou adotando. E o tio Luiz era dependente alcoólico. Então ele bebia muito, ele tinha muito problema, ele tinha muita dificuldade, acabou tendo uma doença muito grave. E a avó vivia lá pedindo a Nossa Senhora Aparecida, muito devota de Nossa Senhora Aparecida, pedindo que ela curasse o filho dela, que era o filho preferido. Apesar dos filhos biológicos serem assim também, né? Mas era aquele que era o filho preferido. E aí não é que o tio Luiz desencarna de cirrose? Pois é. A vovó ficou tão brava, que ela jogou a Nossa Senhora Aparecida para a janela. Revoltada. Não é isso. É o destempero da Maria. É essa bagunça emocional que a Maria fez ali na cabecinha dela. E aí o que vem Jesus? Ele externa o choro sereno. Ao ponto das pessoas perceberem o quanto ele amava a Lázaro e a Maria e a Marta. Essa é uma questão. A gente ter esse cuidado de lidar com equilíbrio emocional. É claro que algumas vezes é complicado. E também ter o equilíbrio, né? Equilíbrio não é o longe dos extremos. Nem a indiferença, para a gente não virar geladeira espírita, nem o destempero. O destempero danado que muita gente passa, né? Tem gente que vai num velório, chora mais do que a viúva. Tem gente que vai numa festa de aniversário, ri mais do que o aniversariante. Esse destempero emocional de nós espíritas, algumas vezes, não cabe muito não. É porta aberta para obsessão. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. E é aí que entra a questão para ser analisada. Como é que a morte é vista aqui, ó, à luz da doutrina espírita? Primeiro, a gente vai negar que a morte de alguém querido dói. A morte do corpo de alguém querido dói. Deixa eu colocar a pergunta nos termos certos. Pois é, a gente não pode negar que a morte do corpo de alguém querido dói. Tanto é assim que Allan Kardec vai perguntar, já lá na 4ª parte do Livro dos Espíritos, o que acontece na questão 934. E ela é muito precisa. Olha comigo aqui. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independe da nossa vontade? E aí os espíritos respondem, essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou uma expiação, comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação, em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentimentos. E aí a gente tem que ter um cuidado danado com esse texto, porque muita gente acha que assim, eu sou espírita, ou eu conheço algum espírita, desencarnou um ente querido meu, tem que ir lá buscar uma resposta, uma mensagem mediúnica. Não é isso que o espírito está dizendo ali, não. Vamos colocar aqui, primeira coisa,
o processo natural da morte do corpo físico atinge a todo mundo. Quando ele fala ali que atinge ao rico quanto ao pobre, está generalizando. Está dizendo que atinge a todas as criaturas, não só a questão financeira, mas o mais importante é o que vem depois. Que nós, espíritas, sabendo da imortalidade, quer dizer, o conceito da imortalidade, volta lá no texto de Jesus com Marta, né? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá. Ou seja, a noção perfeita de que nós somos espíritos e estamos em corpos. Portanto, o espírito não morre nunca, está resolvida a questão. Está entendido, crer em Jesus nesse sentido. Entender, compreender, assimilar o conceito da imortalidade do ser espiritual que nós somos. E assim a gente consegue se desvencilhar mais fácil do corpo que nós temos. E aí vem aquela colocação final ali em que ele chama atenção para o fato de que nós temos meios de nos comunicar com esses entes queridos que continuam vivos, que não morreram, porque a imortalidade do espírito para nós é uma realidade, por todos os meios que a gente tiver disponível, quando não temos outros mais fáceis. Os mais fáceis seria aquele diálogo direto mesmo. A generalização da mediunidade, ou a generalização da percepção do mundo espiritual, que cada um de nós aqui pensou na vozinha, a vozinha está aqui do nosso lado em espírito, a gente consegue vê-la, consegue conversar com ela. Isso seria a comunicação direta. Mas não quer dizer que eu tenho que sair por aí procurando cartas consoladoras. Por favor, entenda isso. Esse trabalho tem que ser levado muito a sério, tem que ser feito com muito critério, com muito cuidado, para a gente não cair na esparrela aí de gente recebendo mensagem fajuta. A gente se encontra com os entes queridos no sonho. Durante o sono, nós podemos ir até ele. Quer uma dica? Vai lá no livro Missionários da Luz, que é até um caso grave, é um caso complicado, de um suicida, mas que a esposa está lá, chorosa, querendo auxílio, e aí a espiritualidade, para acalmá-la, para confortá-la, promove o reencontro, e ela retorna tranquila. Outro momento interessantíssimo que aparece lá no livro Os Mensageiros, que aliás vai ter o filme Nosso Lar agora em 2023, Nosso Lar 2. Vamos assistir, hein, gente? Vamos assistir que a gente vai poder valorizar a produção artística espírita. Mas no livro Os Mensageiros, a gente tem lá o tal sonho de Nieta. Nieta é uma jovem que está aqui passando por dificuldades na Terra. A espiritualidade promove o encontro dela com a avózinha, que já desencarnou faz tempo. Conversam, a avó consola, conforta. Ela não acorda sabendo, eu encontrei com a minha avó hoje. Não, ela não faz isso. Mas ela acorda com aquela sensação de reconforto. Ela acorda com aquela sensação de paz. A esposa lá também do livro Missionários da Luz, mesma coisa, acorda com a sensação de reconforto, de paz, de serenidade, embora racionalmente não tenha a certeza de que encontrou o ente querido, mas fica aquela sensação gostosa de paz. Então é esse o recurso de encontro. Não é sair por aí pedindo por primeiro médium que você conhece para ele receber uma carta do seu ente querido. Corre o risco de mistificação. Tá cheio de mistificador. E quanto mais esses médiuns que dizem que recebem cartas consoladoras se oferecem, mais a gente tem que desconfiar. Porque assim, quando a esmola é muita, o santo tem que desconfiar mesmo, né? Porque se o médium é sério, as pessoas é que vão procurá-lo, vão buscá-lo, pelo trabalho sério que realiza. Se fica fazendo muita propaganda de si mesmo, se fica se oferecendo muito, se usa o evento, essa é uma questão importante em espíritas, se usa o evento de receber cartas consoladoras para obter recursos materiais para casa, para instituição, para o que quer que seja, da mesma forma como usa o recurso das curas espirituais para poder buscar recurso material, está indo para o caminho da obsessão, está indo para um caminho complicado que a gente tem que evitar. Mas fica claro ali que a ideia não é buscar cartas consoladoras, mas lidar com o luto de uma forma mais equilibrada, de mais tranquila, para evitar o estado Maria, antes de encontrar Jesus, né? O do desespero, de se jogar no chão, de ficar chorando. Por quê? Porque isso não faz bem, porque isso não ajuda. E é essa colocação que o Kardec pergunta aqui, lá na questão 936. Vem comigo que a gente vai entender, olha só. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causaram? O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao adiantamento dos que o choram
e talvez a sua reunião com eles. Olha que coisa interessante. Então essa história de, voltando lá ao chororô do Gilberto Gil, né? Quando a pessoa está batendo pino como quem vai arrebentar, é melhor a gente encaminhar essa dor ali para o tratamento, para a psicoterapia, para o auxílio no atendimento fraterno na casa espírita, para que não fique prejudicando o desencarnado, mandando aqueles petardos mentais. Por que você me abandonou? Por que agora eu estou sentindo sua falta? Olha só como a nossa família está passando por privações sem você. Você imagina um provedor que desencarna e começa a receber essas queixas de que a família está passando por fome, miséria, dificuldades materiais, porque ele não está mais presente? Quanto deve doer a mais? O quanto deve perturbar a mais o pobre coitado? E é isso que a gente tem que ter cuidado. E aí os espíritos falam, por que esse desespero acontece? Falta de fé no futuro. Falta de confiança em Deus. Aquela coisa, eu sou imortal, mas eu não estou acreditando muito nisso não, porque eu estou reclamando da desencarnação do meu ente querido. Então, falta de esperança também. E a gente tem que estar muito atento. Muitas vezes o chororô, esse chororô da música do Gilberto Gil, esse chororô aqui que perturba o desencarnado, requer terapia. Por isso que a gente fala, no próximo estudo que a gente for tocar nesse assunto, quando a gente for tratar da imortalidade como um instrumento de consolação, a gente vai perceber o seguinte, não dá para estacionar na quarta fase do luto, que é a da depressão. Precisa de terapia. Precisa de ajuda para não perturbar o desencarnado, coitado dele, deixa ele seguir adiante, deixa ele se recuperar, imagina que passou um processo de doença ou então que foi surpreendido, ele precisa de tempo para se recuperar. Ele precisa de tempo para retomar ali o seu caminho, para poder se ajustar. E isso é uma coisa importante. Agora, e nós? Nós que ficamos aqui, como é que nós vamos agir? Como é que nós vamos lidar com isso? Como nós, espíritas, lidamos com o luto? Espírita não vai a cemitério porque lá só tem ossos, só tem corpos em decomposição. Todo mundo fala isso. Mas imagine aquela mãe que foi surpreendida com a desencarnação do filho ou da filha. Imagine aquele filho, ainda jovem, né, que foi surpreendido com a desencarnação do pai, da mãe, às vezes de uma forma violenta. Será que ele ainda não tem essa associação? Se não tem a compreensão que o Espiritismo nos dá, será que ele não fica naquela sensação de assim, mas aquilo ali que era minha mãe, são as lembranças, são relíquias, se eu for lá limpar a sepultura, colocar uma florzinha, eu vou estar pensando nela. Essa é a questão. Esse é o ponto importante. E aí, lá de novo, no Livro dos Espíritos, a gente agora vai lá para a segunda parte, quando Allan Kardec vai tratar dos funerais, da comemoração dos mortos, ele vai chamar a atenção. Porque assim, não tem fases em que essa saudade, em que mesmo com a aceitação do luto, a gente não fica um pouco mais tristinho? Quando é o aniversário, quando é uma data importante, por exemplo, como o do casamento daquelas pessoas, o que ficou aqui, o que partiu, quando, né, o dia de finados, por exemplo, lá em novembro, quando muita gente fala, ou vai aos cemitérios, ou vai limpar sepulturas lá, ou vai fazer visitas aos cemitérios, imaginando que aquilo é prestar homenagem ao ente querido que desencarnou. Pois é, tem esses dias, tem esses momentos em que o luto aperta o nosso coração. E aí o que a gente vai fazer? Se a gente criar o clichê, não, espírita não vai a cemitério, mas está doendo, está recente, não tem 20 anos, tem 2 meses, que aquele ente querido que estava aqui do nosso lado, que compartilhava a nossa vida, que de repente pegou Covid e desencarnou porque não estava vacinado, e a gente foi surpreendido por essa desencarnação, está sentindo falta do toque, está sentindo falta do contato. E aí muitas vezes vão querer ir lá no cemitério, nem que seja para fazer uma limpezinha na sepultura, colocar uma flor, mas vão querer. E é exatamente nesse ponto da comemoração dos mortos, da compreensão do que seja a morte do corpo físico, a desencarnação do ente querido e essa ligação afetiva que nós mantemos com eles, porque o que nós mantemos é afeto, não é presença física. Não adianta eu estar do lado do corpo, não adianta dar uma de Maria de Magdala, de ir lá para a sepultura achando que chorar do lado da sepultura vai sentir menos saudade, a saudade vai ser igual, a saudade vai doer do mesmo jeito. Então é uma questão importante da gente estar atentíssimo aqui. Aí lá nas questões 320 em diante, Allan Kardec vai tratar isso para nós. Vai nos dar bastante serenidade, porque assim, se ainda está doendo, se você ainda precisa, psicologicamente, emocionalmente, ir lá na sepultura, ir lá no cemitério achando que a pessoa está lá, vai, chora,
passa por esse processo do luto, sinal de que você ainda não chegou na época, no período da aceitação do luto, e aí faça o que deve. Inclusive aquela questão de depois recolher, né, os ossos, colocar nas caixinhas ou fazer, dispor das cinzas se foi uma cremação de alguma forma. Faça o seu ritual de trabalhar a morte como você ainda sente. E aí vai buscar a compreensão espírita. E a compreensão espírita nos mostra que não é a proximidade dos corpos, que não é uma questão física que nos faz recordar e leva a esses entes queridos boas lembranças. São os nossos pensamentos. Vem comigo, porque olha só, a questão 320, ela fica bem clara. Kardec pergunta assim: sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que foram caros na terra? Muito mais do que podeis supor, respondem os amigos espirituais. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, serve-lhes de lenitivo. Oba! Eu não preciso do dia de finados, eu não preciso do dia de aniversário, eu não preciso do dia de casamento, não preciso do dia de batizado, nada dessas coisas. Não preciso do dia que se formou na faculdade, nada disso, para lembrar do ente querido. A gente tem a nossa coleção de boas memórias e é isso que conta. E olha só que coisa interessante. Mas eu não tenho certeza de como é que o meu ente querido está lá no mundo espiritual. De como é que essa pessoa tão querida está vivendo. Pode ser que ele esteja sofrendo muito, porque ele sofreu muito aqui, ou então porque ele fez muita bobagem. Pode ser alguém que cometeu muitos erros. E pode estar infeliz. Pensar neles com carinho. Lembrar deles. Não daquele momento final lá, internado no hospital, entubado, mas em todos os momentos de alegria. Aquele passeio à praia, aquele passeio para um hotel, aquele passeio para uma região de serra, de mata, né? Aquele momento no parque, aqui no parquinho, andando de bicicleta junto com você. Esses momentos tornam felizes. Tem mais impacto sobre os desencarnados do que a gente imagina. Muito mais impacto do que no cemitério. Do que levar uma coroa de flores. É o pensamento que conta, é o pensamento que ajuda. E isso é que é interessante, porque assim, a gente não precisa de momentos especiais, de dias especiais. Mas, e nos dias especiais? E no dia da saudadinha do aniversário? E no dia da saudade grande do finados? E no dia da saudade do aniversário de casamento? O que a gente faz? Aqueles que ainda estão transitando no luto, pensando no luto recente, vão fazer as suas práticas normais. E alguns podem até querer ir no cemitério. Nenhum problema. Se nós espíritas resolvermos montar lá um grupinho para distribuir mensagens consoladoras sobre mortalidade para os que estão indo ao cemitério, pode ser que a gente esteja lançando ali a sementinha de mais conformação, de mais aceitação. Mas nada, nenhum tipo de crítica aos que estão indo. Deixa aí porque os sentimentos deles estão pedindo. Deixa aí porque estão na fase Maria. Maria de Betânia, a irmã de Lázaro, ou Maria de Magdala, aquela que foi a primeira a rever Jesus depois do seu retorno. Mas Allan Kardec, que não é bobo nem nada, entendendo os costumes da sua sociedade, faz a seguinte pergunta para os espíritos. Olha só. O dia da comemoração dos mortos, finados, né? É para os espíritos mais solene do que os outros dias? Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar no cemitério sobre os seus túmulos? E a resposta: os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que na terra se dirigem seus pensamentos, como fazem no outro dia qualquer. Oba! Não precisa esperar o finados para mandar um bom pensamento, para mandar um pensamento de carinho para aquela pessoa que você ama. A hora que bater a saudade, a hora que aquele sentimento... E olha como isso fica gostoso de lidar. Como é que já começa a consolar, né? Parece que estou falando uma coisa esquisita, gostoso lidar com a morte de alguém. Não é isso não, gente. Espera aí, calma. Pensando no sentido de você buscar consolação para si mesmo. Todas as vezes que você mandar um bom pensamento para a pessoa, todas as vezes que você lembrar dos momentos felizes e não dos momentos tristes, você vai estar enviando essa boa energia. Você está, de certa maneira, evocando, não para que aquela pessoa venha te dar uma mensagem, venha se mostrar materializada para você. Não é isso. Mas, mandando seu pensamento para essa pessoa, você atrai essa pessoa, atrai esse ente querido para junto de você. E essa é a questão que a gente não pode perder de vista. Mas então essa história de visitar cemitério, por que tanta gente faz isso? Por que é importante para tanta gente? Aí tem a questão 321A. Olha só. Mas
O de finados é para eles, os espíritos encarnados, um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Resposta: nesse dia, em maior número, se reúnem nas necrópolis, porque então é maior, e em tais lugares, o das pessoas que o chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Pode ser até que um artista vá lá pela presença dos fãs. Tem tantos túmulos de artistas famosos, de pessoas que tiveram certa projeção na sociedade, que são visitados lá no velório, que são mantidos pelos seus fãs-clubes e tudo mais. Mas o que é mais importante ali é o seguinte: o que conta é o afeto. O que conta é o pensamento. Não é estar lá no cemitério. Então olha como a gente vai devagarinho, desmistificando, e como a gente vai devagarinho encaminhando as criaturas para a aceitação. A convivência pacífica com a sensação de perda. É essa a ideia de aceitação na etapa do luto, na fase do luto. E é interessante porque, assim, não precisa, então, ir ao cemitério. Eu posso prestar homenagem, eu posso me ligar a essa pessoa querida onde eu estiver. No cemitério eles vão com mais frequência quando vai gente lá, porque se não for ninguém para visitar aquela sepultura, aquele espírito não vai estar lá. Ele vai estar onde tiver o afeto. Lembra Jesus falando? Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Neste caso, o tesouro é a afetividade. Então, onde tiver gente que ame, onde tiver gente que pense naquele espírito que desencarnou, ele vai estar mais próximo. Ele vai buscar esse convívio com essas pessoas. E assim nós vamos nos confortando. Lembrando lá da questão 934, os outros meios de comunicação com os nossos entes queridos que desencarnaram são o nosso pensamento. São os nossos sentimentos que nós direcionamos para eles, que nós nos envolvemos nos deles. Mas essa é a questão. Tem valor ir ao cemitério? Para nós encarnados ainda faz diferença? Vai. Não se restrinja a dizer: ah, mas disseram que eu entrei para o espiritismo, não devo ir mais. Teu coração ainda está pedindo? Vai. Até entender que não precisa mais. E como é que a gente entende que não precisa mais, Maurício? Estudando mais um pouquinho. Vamos dar um pouquinho de Marta nessa história? Vamos usar um pouquinho de racionalidade nessa história? E aqui, no Livro dos Espíritos, na questão 323, para a gente poder caminhar para o nosso fechamento, olha que coisa interessante que Kardec pergunta, e mais interessante ainda a resposta. A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito cujos despojos corporais aí se encontrem, do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? Antes de ver a resposta. Que legal! É mais forte a prece, o sentimento, do lado da sepultura ou na minha casa? E aí a resposta dos espíritos: aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que seja feita com o coração. Isso aqui é a racionalidade da Marta com o sentimento da Maria. É a junção, como a doutrina espírita é boa, né, gente? Nesse sentido, para consolar. A gente pegou o trecho do Evangelho da ressurreição de Lázaro, que é interessantíssimo como fonte de estudo, como símbolos e tudo mais, e agora traz aqui para juntar os dois perfis psicológicos, da Marta racional com a Maria emocional, e encontrar consolação para nós. E principalmente o desapego a essa ideia do culto a cadáver, que muita gente faz ainda visitando sepultura, mantendo aquilo tudo ali, ou então guardando o potinho com as cinzas dentro de casa. Oxe, gente, não tem nada ali, o ser querido não está mais ali. O que conta é o nosso pensamento, o que conta é o nosso sentimento. O potinho de cinza, a visita ao sepultura, colocar flor, são simples, como ele fala ali, uma exteriorização do fato íntimo, daquilo que realmente está no nosso sentimento. O que importa é o sentimento. O que importa é o que nós sentimos. Então, por enquanto, alguns ainda têm a necessidade para poder mostrar que estão sentindo de ir ao cemitério. Vai, até entender que não precisa mais. Porque, assim, para nós pode ser importante ainda, mas para o espírito não tem valor nenhum. Aí pensa neles. Não é melhor você, a cada 2, 3 dias, mandar um bom pensamento? Ou todos os dias, se é alguém tão importante na sua vida, todos os dias, mandar um bom pensamento para esse ente querido?
do que ficar esperando só lá o dia do aniversário, o dia de finados, o dia da morte, para ir lá no cemitério fazer as visitas àquela sepultura, aqueles despojos. É muito melhor o pensamento o tempo todo. É muito melhor a gente ter essa ideia da imortalidade. Da imortalidade dos entes que nós amamos. E aí vem uma outra pergunta. E a nossa imortalidade, hein? Como é que a gente tem tratado a nossa imortalidade e mais? Como é que a gente tem tratado a nossa sensação de mortalidade desse corpo? Você já parou para pensar nisso? Lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, agora a gente pode tirar aqui o Livro dos Espíritos, botar a capa do Evangelho, só para eu poder falar dessa questão, Kardec faz o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Pois é, ali ele fala, Sócrates dizendo que o filósofo deveria se exercitar em morrer. Não é que ele tem que ficar tomando veneno, né, gente? Ou ficar se pendurando pelo pescoço em alguma forca. Não. No sentido de que pensar, cogitar, analisar a possibilidade real, lei natural, de que esse corpo vai morrer. Então, o que eu seria? Como eu seria? O que vale a pena? O que eu deixaria? É isso que precisa ser considerado. Quer dizer, como nós temos vivido a nossa imortalidade de espíritos pensando na nossa mortalidade de corpos físicos. Eita! Aí que vem uma questão interessante, aí que a doutrina começa a realmente nos balizar. Como nós estamos vivendo a nossa imortalidade? Porque de vez em quando nós somos tão apegados à matéria, queremos tanto ficar nesse corpo que a gente vai fazendo um monte de recalchutagem, né? Vai fazendo lanternagem. Parece uma ruga, estica. Parece cabelo branco, pinta. Parece umas pelanquinhas aqui, estica de novo. Querendo ficar nesse corpo. Ou então pensar em fazer uma sepultura grande que vai ser rememorada quando esse corpo morrer. Será que a gente está vivendo como seres imortais? O conhecimento espírita diz que nós estamos corpo e somos espírito. Pois é, mas muitos espíritas que dizem que são espíritas, que frequentam centro, que dão passe, que até fazem palestra, ainda vivem como seres materiais. Ainda vivemos. Um exemplo típico disso, assim, se lavou seu carro, tá tudo bonitinho, trincando, aí tá começando a chover, você diz assim, não vou pro centro, porque vai lamear o carro. Está vivendo como materialista. Ai, não, eu não posso fazer determinadas coisas porque vou engordar. Não, tudo bem, ninguém tem que atolar o pé na jaca para comer até engordar estofado, né? Mas você compartilhar com algumas pessoas aquele momento em torno da mesa, que não seja todos os dias, né? Porque tem gente que comemora todos os dias e aí a coisa fica complicada também. Não se apegar demais, não, eu não posso doar para a cesta básica porque eu tenho que juntar dinheiro para trocar de carro no final do ano. Depende de quanta necessidade você tem de um carro novo. Então, isso tudo mostra o quanto nós estamos vivendo próximos da noção espiritualista de mortalidade ou quando estamos apegados ao corpo físico, presos à materialidade. E essa é a questão. O espírita, ele consegue, de novo, o equilíbrio. Nós estamos na matéria, então nós vamos Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que é o capítulo que trata dos seres perfeitos, a última mensagem manda a gente cuidar do corpo e do espírito. Opa! Então nós vamos não desvalorizar a vida, não vai dizer, esse corpo aqui que se dane, eu vou comer bastante, eu vou botar bastante sal na batata, a pressão que suba, eu não vou morrer mesmo. Não, como espírito você não vai morrer mesmo. Mas esse corpo pode ficar tão danificado, que você e eu ou qualquer outra pessoa que cometa esses excessos não vai conseguir cumprir a tarefa que veio fazer aqui. Não vai conseguir cumprir o aprendizado que veio fazer aqui. Então a gente tem necessidade de cuidar, de dar o equilíbrio, dar o justo valor. Porque a vida na Terra é uma oportunidade preciosa de testar as nossas conquistas, o nosso aprendizado, o nosso amadurecimento no mundo espiritual. Vai lá ler o livro Memórias de um Suicida, você vai ver quanto que o Camilo se prepara para reencarnar. Tão importante isso. Então, André Luiz também relata muito isso lá no Missionários da Luz, da importância do processo reencarnatório, como uma escola, como uma forma de nós crescermos espiritualmente. Mas não porque nós somos o corpo. Minha bisavó, aquela mesmo que jogou a nossa Aparecida pela janela, ela costumava dizer, olha, caixão não tem gaveta. Então não adianta a gente ficar egoísta, guardando só pra gente, porque não vai ser por aí. Lembrando até a desencarnação, né, a ressurreição de Lázaro, vamos melhor pensar assim, né? Quando Jesus traz Lázaro de volta à vida, lhe manda abrir a campa, Maria reclama que está fedendo, mas não estava fedendo porque ela não sabia se estava fedendo. E aí Lázaro sai ainda enroladinho, né? Porque eles atavam os cadáveres em tecidos para poder fazer a inumação. E aí Jesus diz assim, desatai e deixai-o ir.
É um desligamento com relação às coisas. Jesus não quis que Lázaro ficasse ali agradecendo por ter sido trazido de volta, mas a gente pode transportar isso para pessoas e para coisas. As pessoas que se distanciam de nós porque não querem mais conviver conosco, vão com Deus, sejam felizes. A pior coisa é a gente forçar alguém a gostar da gente e a gente se forçar a gostar de alguém. As coisas que nós não conseguimos mais reter, não conseguimos mais utilizar, vão, pode ir também. Aquele carro, puxa vida, agora recentemente um amigo muito querido teve um acidente de carro, ele sofreu alguns poucos arranhões e o carro deu perda total. Bom, que felicidade! O carro deu perda total, vai com Deus, desata e deixa aí o carro. Por mais que ele fosse aquele carrinho, amigo das viagens, das tarefas espíritas, vai comprar outro carro, vai arrumar outro carro. Agora, continuou vivendo, continuou produzindo, continuou realizando. Essa é a questão importante, para a gente desatar e deixar ir. Por quê, gente? Diante da morte, o que prevalece, lembra lá das questões 320, 21, 21A e 23, que a gente leu, que a gente estudou aqui ainda nessa palestra? Pois é, o que conta para o espírito é o afeto, é o sentimento. O que é imortal é o amor que nós sentimos, não é o corpo físico. Então, se nós cremos em Jesus, na imortalidade que ele veio apresentar para nós, nós não teremos a sensação de morte. Como isso é consolador, como isso é confortador. O que vale, o que a doutrina espírita nos traz, não é uma longa vida no corpo físico, mas é o justo valor à vida no corpo físico. E a hora da partida que ela seja feita com serenidade. Porque tudo que nós ligamos pelo amor, todos os afetos reais que nós construímos permanecerão conosco. E assim nós vamos poder fazer a nossa caminhada, nós viveremos mais adiante ali, aqueles que ficaram, os chamados sobreviventes, né, de quem desencarnou. Pense em amar, pense em continuar vivendo. Uma dica boa para chegar lá na aceitação é você considerar assim, como é que aquela pessoa que partiu gostaria de me ver? Triste, deprimido, reclamando ou vivendo a minha vida e sendo feliz. Principalmente uma mãe que partiu. Ela não gostaria de ver filho, filha felizes? Então por que a gente vai ficar lamuriando? Ou então a mãe que viu o filho partir. Você acha que seu filho ia gostar de te ver aí deprimida, achando que o mundo acabou? Aliás, algumas vezes ficamos tão tristes, deprimidos pela desencarnação de um filho e esquecemos de todos os outros que ficaram, porque às vezes tem mais de um, né? Então é muito importante nós termos essa sensação de que o amor é imortal. E nós que ficamos aqui na Terra vamos continuar vivendo, como eles continuam vivendo lá de lá. E nós vamos continuar vivendo por nós e por eles. Quando você for fazer campanha do quilo, quando você for assistir uma palestra, guarda no seu pensamento, no seu sentimento, a lembrança daquela pessoa querida. Distribui a cesta básica como se fossem as suas mãos e as mãos do seu ente querido. E vocês vão estar fazendo a caridade juntos. E quem sabe ele não vai estar ali mesmo, juntinho contigo. Ela não vai estar ali mesmo, juntinho contigo. Porque se fosse o contrário, se nós tivéssemos partido, aí a gente vai lá de novo, sai o Evangelho, volta ao Livro dos Espíritos, por quê? Porque na questão 936 a gente sabe, todo lado de lá, olhando para vocês aqui, chorando, sofrendo por minha causa, eu não vou ficar feliz. Então, se fôssemos nós, que estivéssemos do lado de lá, como é que nós íamos querer que nossos entes queridos vivessem aqui? Felizes. Então, seja feliz, para que o seu ente querido que está do lado de lá se sinta feliz e reconfortado também. E é isso que a gente deseja. Lidemos com o luto. O luto é real, mas que ele não nos torne criaturas sombrias, infelizes, porque a doutrina espírita é esse consolador, que nos consola como Marta pelo raciocínio, nos consola como Maria pela emotividade e nos dá essa serenidade para aguardar o momento do abraço e do reencontro, com muito carinho e com muita paz por todos aqueles que nós temos o amor imortal que nos une. Muita paz, muito obrigado pela sua atenção. E assim, após essa ótima oportunidade de reflexão, quero apenas renovar o nosso convite de no próximo sábado, dia 13 de maio, às 19h30, estarmos juntos de maneira online, participando da palestra comemorativa dos 5 anos da fundação da nossa querida Casa da Paz. Vamos então encerrar o nosso trabalho da noite de hoje,
elevando mais uma vez o nosso pensamento até Jesus, agradecendo por essa grande oportunidade. Mestre querido, obrigada por todas as bênçãos que recaíram sobre cada um de nós durante esse estudo tão maravilhoso, com tantas oportunidades de reflexão. Que a tua luz, Mestre querido, possa nos envolver não só nesse momento, mas durante a nossa caminhada. Envolva, nos proteja, proteja todos os nossos queridos companheiros desse planeta Terra, na busca pela sua evolução, pelo seu melhoramento, pela força e pela disponibilidade da transformação interna, que é por onde realmente iremos evoluir. Fique conosco, Jesus, Mestre querido, hoje e sempre, graças a Deus. E assim, desejamos a todos uma ótima noite, um bom descanso, fiquem com Deus e até a nossa palestra no sábado. Uma boa noite a todos. Obrigada pela participação.